Senhor, nós te bendizemos, te adoramos por estarmos na tua presença. Rogamos, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, abençoar esta reunião, Deus. Que o Senhor venha encher nossos corações de graça, que venha abrir o nosso entendimento para aprender a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Digne-se de nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós. Podemos sentar? Pode sentar. Pode sentar. Tudo bem? Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos esse capítulo de aos Hebreus, capítulo 7 de aos Hebreus. Ele é composto de 28 versículos. Tá bom? E nós vamos falar por partes. Vamos dividir os tópicos. Hoje nós vamos ler apenas 3 versículos do capítulo 7, de 1 a 3, somente esses 3 versículos. Nós estudamos na leitura anterior, falando sobre, entramos em algumas questões sobre o sacerdócio de Melquisedeque, porém não era o tempo, segundo o próprio escritor aos Hebreus, de falar sobre, no capítulo 5 ele diz, ele se refere àquela igreja como imaturos ainda para ouvir tais palavras. E esse é o momento que ele chega falando para aquelas pessoas mais maduras, que estavam mais seguras da confissão que fizeram perante Cristo, Então agora ele começa a falar. Nós vamos ler, eu vou ler o versículo, então só acompanha comigo. O título da minha leitura é Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz assim o versículo 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui essas palavras, dita pelo escritor aos Hebreus, e nós vamos então dar início ao nosso estudo, lembrando primeiro que vamos lembrar a posição que ele se encontrava, Melquisedeque, como ele se encontrava. Ele era rei e também era sacerdote, Ou seja, ambos os ofícios estavam sobre a vida de Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 18, Rei e sacerdote. Seu reinado caracterizava por justiça e paz. Quando nós vemos essa referência falando sobre essa parte
de justiça e paz, nós lembramos o quê? Melquisedeque, o nome dele já dizia falava a respeito de justiça, ou seja, ele era justo no seu ofício. E como ele era rei de Salém, Salém era a cidade de Jerusalém, né? E depois recebeu o nome de Jerusalém. Salém significa paz. Então ele era rei justo, pelo seu nome, era isso que significava, de acordo com o grego, que aponta para isso, né? E ele era rei de Salém, então também era rei de paz. Justiça e paz estava sobre o seu ministério sacerdotal. Seu reinado era caracterizado por isso. Como ele... Aqui nós começamos a ler e nós vemos que o versículo 3, ele fala o quê? Ele fala, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Era um homem, né? Que estava ali perante Abraão, porém, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, e nem encontra-se referência sobre sua genealogia. Porque, de acordo com o livro das Crônicas, ou seja, o livro que trata sobre os reis de Israel, né? Sempre quando começa a falar no rei, começa por onde? Por toda a sua genealogia, pela sua raiz, quem ele era, filho de quem era, por quanto tempo reinou, por quanto tempo ele reinou e quando ele morreu. Existe essa regra de mostrar todos os seus traços genealógicos ali. Porém, no caso de Melquisedeque, que é a figura do próprio Cristo Jesus, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha genealogia para mostrar para ninguém. Claramente é um tipo de Cristo na Escritura. E nós encontramos no versículo 14, quando ele fala que Melquisedeque abençoa Abraão, nessa passagem aqui, ele está citando exatamente Gênesis 14, quando acontece a guerra dos 4 reis contra 5, não é isso? 4 reis decidem fazer guerra aos outros 5 reis, né? E esses reis, segundo a palavra de Deus, né, governavam ali com o braço forte. Os 4, não vai adiantar eu falar o nome deles aqui, que eu vou falar e você vai esquecer depois, né? Anrafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal. Anrafel era rei sobre Siná. Arioque era rei sobre Elazar. Kedorlaomer era rei sobre Elão. Tidal governava sobre Goim. Eles vêm e fazem guerra contra os 5 reis, que são eles: Baza, Bisa, Sinabe, Semeber, né? E o outro rei, que para fazer 5, ele não fala o nome dele, se diz que é rei de Bela ou Zoar. Ele é um rei desconhecido. Não quiseram fazer menção do nome dele nas Escrituras, né? Então, Bara era rei sobre Sodoma, Bisa era sobre Gomorra, Sinabe sobre Adimá, Zemeber sobre Zeboim e o rei de Zoar, que era desconhecido. Muito bem, quando nós vemos aqui a palavra de Deus e entendemos sobre esse rei, nós vamos encontrar o mais provável, nós encontramos aqui falando sobre Bara, né? O rei de Sodoma. Foi o que saiu ao encontro de Gênesis 14, ao encontro de Abraão, quando ele vinha
da guerra. E é interessante conotar o seguinte: percebe uma coisa? Os reis, eles tinham um poder, uma autoridade dada para eles, que ninguém chegava no meio ou impedia eles de fazer alguma coisa. Mas quando Bara, o rei de Sodoma, ele sai ao encontro de Abraão, ele vê Abraão e fala: Abraão está voltando da guerra. Porque Bara, o rei de Sodoma, ele como rei de Gomorra e os outros reis, levaram uma surra dos 4 reis que vieram contra eles. Alguns até se atolaram no meio do betume, diz as escrituras. O betume, aquele betume mesmo que você lembra que foi usado por Noé para selar a arca por fora. Lembra? Aquela massa, tipo argamassa, Então, eles ficaram atolados no betume. E então eles não tiveram êxito contra os reis que vieram contra ele. Sai Abraão para ir confrontar esse rei. Eu penso comigo: meu Deus, que coragem de Abraão. Porque até onde eu leio sobre o patriarca, eu não olhava ele assim como um rei Davi que estava acostumado com as guerras, Que, o quê? Estão guerreando sobre minha cidade? Convoca os soldados, vamos lá, vamos ir ao encontro deles. E Davi era um rei que tinha estratégias de guerra. Ele sabia como chegar, como confrontar o inimigo. Mas eu olhando assim para Abraão, eu penso assim: meu Deus, só foi a misericórdia de Deus mesmo e a confiança daquele homem de Deus para resolver sair na frente, na batalha. Diz a palavra de Deus que ele convoca um número de homens. Quantos homens foram? Lembra? 318 homens, cabeças, homens que ele podia confiar. Ele pega aqueles 318 valentes homens e fala para eles: olha, vamos lá, porque os reis aprisionaram meu irmão, meu sobrinho, Os reis aprisionaram meu sobrinho, Ló, é meu parente, meu sangue. Eu não vou permitir isso, porque quando eles sitiaram o lugar e que tomaram o lugar, que levaram Ló, não levaram somente Ló, levaram Ló, levou as mulheres de Ló, levou os filhos de Ló, toda a cidade foi sitiada, os pais com suas famílias foram saqueados, foram levados. Então eles fizeram um arraso na cidade. E agora chega o conhecimento de Abraão que Ló também foi tomado. Peraí, não vou permitir um negócio desse. E ele sai com esses 318 homens para recuperar as coisas que foram roubadas de Ló. Então, quando ele chega lá, ele consegue derrotar todos aqueles reis e traz de lá. Sempre quando uma guerra era travada contra um outro reino, o que acontecia? Eles aprisionavam aqueles homens. Muitas das vezes, alguns que lutavam contra eles eram mortos em batalha, e eles traziam gado, ovelha, escravos. Tudo isso era chamado despojo de guerra. Todo despojo de guerra era trazido, e era de quem, obviamente, venceu aquela guerra, Então nós temos um Abraão que vence a guerra e traz o despojo. E como eu estava fazendo a conotação aqui do rei, os reis, eles não permitiam
permitiu que ninguém saísse à sua frente ou dissesse alguma coisa, alguma ordem a respeito, nada? Não. Então o rei vai lá. Abraão está vindo da guerra, voltando da guerra, com tudo o que foi tomado. O rei de Sodoma, ele fica contente, alegre, e diz a palavra de Deus que sai ao encontro de Abraão. Mas olha só, quando ele sai ao encontro de Abraão, Abraão vem caminhando, ele vai como que vai chegar até Abraão, mas quem chega até Abraão primeiro? Melquisedeque, né? Melquisedeque chega para Abraão. Quer saber, o rei está vindo, mas o rei que espere. É a hora de Melquisedeque chegar diante de Abraão. Então olha que coisa linda. O rei justo e paz chega na frente e começa então a abençoar a Abraão. Então vejam vocês. Eu quero lembrar também que, como eu falei aqui, ele não tinha genealogia, por isso tipificava o próprio Cristo, né? A guerra que o autor se refere no verso 1, que é mencionado no 14 de Gênesis aqui, ó, a guerra, né? Nós vemos que essa guerra, ela tem muito a ver com o sentido profético de Apocalipse, né? É a guerra de Armagedon mencionado no Apocalipse. Nós vamos encontrar aqui na passagem de Gênesis 14, onde Melquisedeque se encontra com Abraão. Então nós vamos entender que é o quê? É um tipo de reino milenar. Acompanhe comigo. É um tipo de reino milenar. Ou seja, está relembrando e colocando a passagem que fala sobre o milênio, pastor, né? Onde Cristo aparece na batalha do Armagedon, vence a besta e o falso profeta e os embaixadores da besta e aprisiona em seguida o diabo, instaurando logo em seguida o milênio, os 1000 anos com Cristo. Quando nós encontramos isso, nós vemos aqui que Melquisedeque, ele começa então ali a olhar para Abraão, né? E o que ele faz? Nós lemos, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, no 1 aqui, no 7, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Ele abençoa a Abraão, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, que é primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é paz. Então isso é maravilhoso e nos leva a ver o Cristo sendo presente aí nessa passagem tão maravilhosa. O que eu fico observando nisso? Né? Essa passagem do Armagedon, do Apocalipse, Apocalipse 16, do verso 13 ao 16, ele vai tratar sobre essa passagem do Armagedon. De forma semelhante, igualzinho, Melquisedeque, o que ele faz? Ele traz bênçãos depois de um período de guerra. Houve um período de guerra. Depois do período de guerra, Abraão sai e vence. Aí chega Melquisedeque e traz bênçãos depois do período de guerra. Nós vamos ler em Gênesis 14, 18 a 20. Ele traz as bênçãos e ele começa então a abençoar a Abraão.
E eu separei aqui algumas, eu classifiquei aqui como A, B, C e D, porque eu achei importante. O A, eu coloquei no exercício do seu sacerdócio, ele estava posicionado entre Abraão e Deus. Porque o que nós aprendemos desde o começo é o quê? Que o sacerdote, ele fazia intercessão entre Deus e os homens. E nessa posição, ele está entre Abraão e Deus. Abraão poderia simplesmente chegar e começar eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu essa vitória. Eu fui lá e saí vencedor. Não, porque ali tinha alguém que representava o próprio Cristo e que faria a intercessão por Abraão naquele momento. O mais justo que o pai da fé, Abraão, fosse, ele não poderia fazer aquilo. Ele não fez, ele aguardou, ele esperou, e vem Melquisedeque. Eu sempre fiquei pensando nessa passagem de Melquisedeque. Quando eu lia, uma época, quando eu lia sem entender, sem saber o que significava, eu ficava maluco pensando, peraí, como é que esse homem aparece do nada? Eu não vejo genealogia dele, e aqui diz claramente que ele não tem pai, que ele não tem mãe, e ele vem de lá e abençoa Abraão, e Abraão entrega o dízimo de tudo para ele. Quem é esse homem? E claramente aqui nós vemos hoje que ele representa o próprio Cristo, por ser eterno. É por isso que nós falamos, definitivamente estamos sempre falando no final de cada capítulo de O Livro dos Hebreus, ele lembra, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o que imperava naquele instante, naquele momento ali? Olha, vocês sabem muito bem que para ser sacerdote, primeiro tinha que ser de uma determinada tribo. De que tribo era? De que tribo era? Levi. Era da tribo de Levi. Oi? Da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Então, tinha que ser da tribo de Levi. E, segundo a lei, segundo a lei, tinha que ser da tribo de Levi. Esse sacerdote tinha que ser chamado por Deus. Lembra que nós estudamos isso e falamos isso várias vezes. O sacerdote, ele não dizia assim, a partir de hoje eu sou sacerdote. Não. Ele era escolhido por Deus para ser sacerdote. Nós estudamos isso. E ele era instaurado ali como sacerdote por Deus. E ele passava então a exercer o ofício pelos homens. E pelas suas fraquezas, pelas suas debilidades, ele tanto tinha que oferecer sacrifício por aquelas pessoas que vinham até eles, como também sacrificava por eles, porque eles eram também falhos e precisavam de perdão. E nós encontramos um sacerdote, Melquisedeque, que a palavra diz, segundo a ordem de Melquisedeque, porque esse Melquisedeque, diferente dos outros sacerdotes, que tinha que ser da tribo de Levi, e que era escolhido por Deus para ser sacerdote, e tinha que ser da tribo de Levi, nós encontramos agora uma mudança. Por quê? A Bíblia refere e fala diretamente dizendo, porque se muda a lei, se está havendo essa mudança com relação a isso, a lei está mudando. A lei está mudando. Então tudo está apontando para Jesus,
que virá como rei e sacerdote. Tudo está mostrando, e quando fala de Jesus, se diz que era a segunda ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, rei de Salém, ele era rei e sacerdote. Na lei nós encontramos, deveria pertencer à tribo de Levi e ser convocado por Deus. Na nova lei, nós temos, ele tem que ser rei e sacerdote. Ou seja, ele tem os dois ofícios sobre si. Então ele pode julgar como um rei justo, que representava isso, segundo o hebraico, o nome de Melquisedeque, rei de justiça, e Salém de paz. Então ele era rei de justiça e rei de paz. Então nós vemos aqui, no exercício sacerdotal, ele está posicionado entre Abraão e Deus. O B, na qualidade de representante de Deus perante os homens, ele abençoa Abraão em nome de Deus. Ele pega e fala: bendito seja Abraão, servo do Deus vivo. Ele está abençoando Abraão em nome de Deus. Como representante dos homens, no ser aqui, perante Deus, ele levantou ao Deus Altíssimo em nome de Abraão. Ele louvou ao Deus Altíssimo em nome de Abraão. Gênesis 14, 20. Ele fez tudo o que estava no coração de Abraão fazer. E ele sabia de tudo que estava no coração de Abraão fazer. Ele fala: olha, Abraão, agora você só deixa por minha conta que eu sei o que eu vou fazer aqui. Como rei de justiça e paz, sabendo tudo de antemão que devia fazer, ele começa, intercede, abençoa e apresenta o louvor que Abraão estava com o coração cheio. Apresenta o louvor a Deus por Abraão. Ele louva ao Deus Todo-Poderoso por Abraão. E em seguida ele faz o quê? Ele traz bênção de Deus aos homens. Eu olho, eu fico observando, como ele remete para a própria palavra de Deus como Cristo. Ele traz isso e dirige o louvor dos homens a Deus. Porque tudo isso aconteceu, mas mesmo assim, observa, Abraão, ele não conseguiu, mesmo ele sendo o pai da fé e alcançado de Deus grande graça, nós, como igreja de Deus, hoje, como igreja de Deus, nós estamos em maior vantagem do que Abraão naquela época. Não é verdade, pastor? Estamos em maior vantagem do que Abraão naquela época. Por quê? Por causa de Jesus Cristo, quando nós nos aproximamos perante Deus agora, nós não corremos o risco de morrer. Podemos chegar até o Santo dos Santos e não morrer, porque o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, rasgou o véu e Ele faz de cada um de nós intercessores, verdadeiros sacerdotes. Então, quando nós nos apossamos dessa bênção, quando nós tomamos consciência dessa bênção que Deus nos deu, eu me pergunto para mim, por que eu tenho intercedido tão pouco
quando eu tenho esse poder para interceder? Quantas vidas não estariam mortas hoje se eu me apossasse dessa bênção que Deus me deu como um intercessor e começar a interceder, quer em casa, quer nos montes, quer à tarde ou quer que seja na madrugada? Você já reparou que quando nós nos colocamos de joelho de madrugada, por exemplo, você não precisa trazer escrito aqui os pedidos de oração, você começa a lembrar de graça, Deus começa a fazer você lembrar de tudo que é necessário lembrar para você fazer intercessão, e você começa a interceder. Você intercede pelos fracos, você intercede por aqueles que se acham fortes, você intercede por aqueles que estão do outro lado do mundo, você intercede por aqueles que estão passando por um balão de oxigênio, estão entre a vida e a morte. Você começa a lembrar diante de Deus de todas as pessoas, de todas as necessidades, e você traz perante Deus todas as necessidades e mostra para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor entra com providência aqui. E Deus olha para você. Deus não te vê apenas como um servo que está orando, Deus te vê como um sacerdote que está intercedendo. Eu estou vendo o intercessor ali, e ele depressa atende ao intercessor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Então, é assim que nos dias que estão para vir, os dias vindouros, o reino milenar, Deus será reconhecido como o Deus Altíssimo, que livrará o seu povo terreno e que tratará com juízo a qualquer poder hostil, conforme a mensagem do Apocalipse. Ele trata com justiça, ele atende o seu povo, e todo poder hostil, ou tudo aquilo que venha trazer medo, trazer ameaça para o povo de Deus, cai por terra, porque não consegue nos amedrontar. Você quer ver uma diferença entre o crente que confia, que acredita, e por ele acreditar, por ele confiar, ele não deixa de fazer a sua parte. Seria errado, uma forma errônea de se conduzir, se nós entrássemos dentro de um ambiente lotado, cheio, de acordo com o que estamos passando agora, e nós ficássemos desprotegidos. Nós seríamos vistos como uma ameaça para aquelas pessoas que estão, com todo cuidado, né, pastor, de não sofrer dano por esse mal que está açoitando a humanidade. Mas o cristão que tem confiança, tem certeza no Deus que ele serve, aleluia, ele acredita, ele crê com todo o coração que ele não será tocado por esse mal e que ele não será levado a óbito por esse mal. Ele acredita, e ele tem que acreditar, e ele faz bem acreditar. Só que nós lembramos da palavra de Deus, e o que nós temos aprendendo na palavra de Deus é que nós não devemos tentar a Deus, não é? Pelo fato de nós erramos em tentar a Deus, é que nós não podemos seguir ao conselho, né? Que você pode vir para cá, pode ficar no meio de um monte de gente, que Deus é poderoso para te livrar, não tem problema não, você pode ir e voltar dentro dos coletivos sem máscara, que não tem problema não, Deus vai te livrar. Você já reparou que ninguém está se incomodando mais com isso, com o uso de máscara? Você já reparou que dentro dos ônibus tem pessoas com máscara e tem pessoas sem máscara? Antigamente, no começo, as pessoas estavam sendo expulsas dos coletivos por não usar máscara. Hoje,
o motorista, o transportador, ele muitas vezes ele está sem a máscara, ou com a máscara abaixo do queixo, dirigindo. Quem já não viu isso aqui? Só que nós não devemos temer, não devemos ignorar o fato pelo qual nós estamos passando, porque são profecias ditas pelo próprio Cristo. Também Deus tem prazer na morte dos seus santos, né? Sim. Só que o que acontece, né? Quando nós encontramos essa passagem, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ele está indo lá na época do martírio, né? Quando eles estavam sendo açoitados, ou era levado para o meio da arena e era solto leões, né? E eles olhavam para o outro e diziam assim: meu irmão, o leão está vindo ali. Imagine, os dois servos de Deus no pátio, e as pessoas na arquibancada, e eles dizendo: ó, o leão está vindo ali. Eu estou vendo, mas eu estou achando que ele está vindo muito devagar. Esse que leão preguiçoso, em vez de vir correndo, ele vem devagarzinho demais. Por que ele está assim tão devagar, né? Eles tinham prazer de que o dano logo acontecesse. Por quê que eles tinham esse prazer? Eu vou dizer para você. Porque cada um deles que entrava na arena, ou que estava recebendo uma sentença de morte, os seus olhos eram abertos. E eles relembravam toda a Escritura e tudo aquilo que eles passaram na presença do Senhor. E como o Senhor passou por aquilo, eles também sentiam prazer em passar. E eu tenho certeza que a maioria deles, naquele momento, tiveram visão. Seus olhos foram abertos. E eles viram o Senhor de braços abertos. Estou esperando vocês. Como temer a morte, ou como temer ao martírio que estava por vir, se eles estavam de olhos fitos no Senhor? Não tinha como. E Deus tinha prazer na morte dos seus santos. E Deus tem prazer na morte dos seus santos. Quando nós morremos, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós passamos por momentos difíceis, momentos de que a vida parece que está para ser tirada de nós, quem é que nós vemos? Quem é que nós contemplamos? Por experiência do Vicente aqui, eu vi o Senhor, que cuidava de mim e dizia: ainda não é o seu momento. Glória a Jesus. Eu vi o Senhor que dizia para mim: ainda não é a sua hora. Glória a Deus. Desperta, volta. Ele chama, ele chamava, ele me chamava de volta. Aleluia. Então, imagine os santos que vendo o Senhor, que prazer imenso não tinham. E quem que está entre a vida e a morte, que está vendo o Senhor, e o Senhor está dizendo para ele: volta, não é a sua hora. Ele vai sentir tristeza, ele não vai sentir alegria. Pô, nossa, vou viver, que maravilha. Não tem como você sentir alegria. Você vê o paraíso próximo e você tem que voltar, porque o Senhor está dizendo: não é a sua hora. Hein? Imagina o lugar em que estava Lázaro quando Deus ordenou para ele: sai para fora. Ele estava dentro de alguma coisa. Ele estava dentro, ele estava já no plano de Deus. Ele estava morto
há 3 dias. Estava em decomposição. Mas para ele foi vantagem, porque ele saiu de onde ele veio e encontrou a vida. Jesus estava perante ele. Um dia eu passei pensando, meditando, e falei, meu Deus, eu vou me colocar no lugar de Lázaro. O Senhor me chama para sair da tumba, eu estou todo enfaixado, me desenfaixa e me diz assim, pode ir, pode andar. Eu começo a dar os meus passos e andar e a viver a minha vida novamente. Eu acredito que Lázaro não viu a hora de morrer de novo. Passou. Ele não via a hora de morrer de novo. Porque ele passou pela experiência da morte. E ele estava com Jesus, o dono da vida, diante de si. Glória a Deus. E ele não viveu para sempre, ele morreu depois. Mas eu acredito que ele não via a hora de morrer de novo. Então, isso é maravilhoso. Então, Cristo haverá de resplandecer como rei e sacerdote. Observa que eu estou falando isso aqui. Rei e sacerdote são 2 ofícios, né, que uma pessoa está tendo. Eu estou dizendo que essa passagem está nos levando diretamente para o sacerdócio de Cristo, porque Cristo, como rei e sacerdote e vivendo para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, viveu para sempre por quê? Porque ninguém soube catalogar o dia que ele morreu. Ninguém soube escrever o dia que ele morreu. Se ele desapareceu, não sei. Não sei. Mas ele simbolizava o próprio Cristo, isso eu sei com certeza. Vamos ler uma passagem de Zacarias. Zacarias. Zacarias 6, versículo 13. Assim profetiza: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Isso é o que está escrito na minha Bíblia. Ele reinará e terá domínio sobre ambos os ofícios, ou seja, rei e sacerdote. Isso, instaurado o milênio, nós temos um rei e sacerdote. Um rei que cuida, que governa com justiça, e um sacerdote que não vai morrer nunca, que estará sempre intercedendo pelos homens. Zacarias 6, a partir do versículo 13, ou seja, o versículo 13, Zacarias 6, 13. Ele domina os ofícios aqui representados. Então, irmãos, eu fico olhando, eu fico observando aqui a intenção do escritor aos Hebreus, a palavra de Deus, é uma, nessa passagem, é abrir caminho para a explicação do sacerdócio de Jesus em comparação com Melquisedeque. Aí ele lembra o Salmo 110, versículo 4, né? Olha como ele faz questão de lembrar isso. Esse justo juiz, esse Deus eterno,
agora está claro que Abraão, sendo ali abençoado por Melquisedeque, uma figura de Cristo que estava ali intercedendo pela vida de Abraão, depois que ele volta da guerra, isso é sobremaneira maravilhoso. Você lembra que Sodoma e Gomorra foi destruído? Eu fico olhando, sabe o quê? As profecias sendo cumpridas cabalmente a cada dia. Jesus hoje está mais perto do que ontem de arrebatar o seu povo, de arrebatar a sua igreja. E lembra, eu quero que você lembre muito bem disso. É importante lembrar que o autor, ele inicia o assunto sobre Melquisedeque no capítulo 5, né? Mas ele faz o quê? Ele para. Porque aquela igreja não estava preparada para assimilar tão complexa explicação que ele queria dar. Não estavam prontos para assimilar, para entender essa explicação. No capítulo 5, ele só dá uma ideia de Melquisedeque. Mas falamos disso depois, né? Ele fala, vamos falar disso depois. Porque agora, no presente momento, vocês precisam de leite. Deixa eu alimentar vocês primeiro. Deixa eu fortalecer vocês primeiro. Depois que vocês estiverem fortificados, aí eu vou dar uma coisa mais grossa, engrossante para vocês. E esse engrossante que ia, produzir o tutano nos seus ossos, era com respeito ao sacerdócio de Melquisedeque, que apontava para o sacerdócio de Jesus Cristo. Às vezes eu fico assim, até como pastor, pensando assim, do jeito que esse moço fala, ele lembra muito o jeito que Paulo falava realmente, né? Mas, como as escrituras dizem, é o escritor aos Hebreus, que seja o escritor aos Hebreus. Mas ele foi muito calculista, e como ele é interessante explicando para os irmãos a palavra de Deus. Irmãos, Jesus disse uma vez, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Nós erramos e muito se nós não estudarmos a palavra de Deus. Erramos muito. E se nós não nos atentamos para estudar, estamos errados, e estamos errando consciente de que estamos errando. Isso é um pecado muito pior. E é comparado com qualquer outro pecado, porque você está negligenciando a si mesmo. Então eu fico olhando aqui. Então ele abre caminho para falar do Senhor Jesus como sacerdote. Ele pauseia e depois ele abre caminho. E como ele mostra isso? Como ele mostra a semelhança do Senhor Jesus como sacerdote? Simples. Ele mostra o seguinte: mostrar que, mudando o sacerdócio, como eu falei aqui anteriormente, muda também a lei. É 7:12. Ele remete aqui, Hebreus 7:12. Perdi meus Hebreus aqui. Oi? Falei para mim. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Exatamente. Porque a lei, como eu já expliquei para vocês, tinha que ser da tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi. De que tribo Jesus é?
Judá. Jesus é da tribo de Judá. Já está fugindo, já está mudando. A lei mudou. Agora, não necessariamente seria necessário vir da tribo de Levi. Não necessariamente procederia dos lombos de Arão. Não. Agora, o rei eterno que apontava aqui, ele era da tribo de Judá. E ele não era sacerdote, apenas sacerdote. Ele era também rei e sacerdote. Antigamente o ofício era só sacerdote. Ele não podia ocupar o trono e governar. Mas o nosso rei, Jesus, ele vem mudando a lei, né? Então toda a lei foi mudada. Então eu fico me perguntando assim, eu fico me imaginando, meu Deus do céu, se é tão bem explicada a palavra de Deus, como é que alguns ignorantes ainda querem viver na lei? Querem viver debaixo da lei? Eu conheço pessoas que põem em risco o seu trabalho por não querer trabalhar no sábado, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, quem vai te entrevistar quer ela saber que religião é a sua? Você vai ter que trabalhar no sábado. Tem problema para você? Tem, não trabalho no sábado. Prefere abrir mão do emprego do que trabalhar no sábado. Jesus quebrou todos esses tabus da lei. A porta, tem uma porta batida. Jesus quebrou esse tabu. E sempre na palavra de Deus eu vejo isso, né? Em toda a passagem de Cristo, aqueles homens querendo puxar para o judaísmo, né? O judaizante. Pode perguntar? Claro que pode. Pode perguntar e responder em seguida. Pastor tem que perguntar e responder, né? É porque eu acho que o irmão está explicando muito bem, mas eu acho que ainda não ficou entendido por que o Melquisedeque era sacerdote. Se o sacerdócio vem da descendência de Abraão, quem era descendente de Abraão? Levi, né? Filho de Jacó. Só foi nascer muitos anos depois disso aí. Né? Que ainda não existia templo. Né? Na época de Abraão não existia templo. Né? E ele mesmo de voltar. Então, era tenda. Ele fazia a tenda dele, mas não tinha tenda para Deus também. Ele fazia um montinho de pedra. Isso aí, fazia um altar, assim, que nem ele fez para sacrificar o seu filho. E você vai ver que a ordem do sacerdócio veio para Moisés, né? Nem para o próprio Levi. Veio para Moisés, Deus trazendo seu irmão Arão para ser o primeiro sacerdote daquela descendência, né? Naquela época no povo no deserto. Então, por quê? Eu sei que o irmão já explicou, eu entendi, mas eu creio que os irmãos ainda não conseguiram compreender por que, como se surgiu o sacerdócio de Melquisedeque. Se o irmão precisar de ajuda, eu também. Não, precisa de ajuda. Com certeza. Precisa? Naquela época, bem antes, né? Tanto que você vai ver que é muito falado do Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão, o Deus que Abraão servia. Mas Abraão não era o primeiro a servir a Deus. Ainda havia outras pessoas e outros povos que conheceram Deus através da história do dilúvio, né? De todas as coisas que aconteceram. Oi? Noé, Matusalém. Isso aí. Antes de Abraão. Bem antes de Abraão. E conheceram a Deus e Deus os chamou para o sacerdócio, que era não a expiação, até então a questão do templo, do véu, ainda não existia isso, mas para que servisse a Deus com excelência, porque até então as pessoas também não tinham esse acesso direto com Deus. O Espírito de Deus não habitava na terra, então as pessoas não tinham acesso a Deus se não fosse por intermédio do sacerdote.
E aí, por que Jesus Cristo? Né, isso é maravilhoso, também explica muita coisa da aula passada. Que eu falei para o irmão em casa lá, deu um gostinho de quero mais. Sim. Mas hoje o irmão está terminando de explicar da semana passada. O que foi? Porque a palavra diz que Jesus Cristo é o precursor. É que Ele entrou no Santo dos Santos. E a palavra diz que nós somos o que hoje? Na obra do Senhor. Todos nós, sacerdotes. E como nós nos faríamos sacerdotes se nós não somos da tribo de Levi? Precisava de um precursor, que foi Cristo, porque naquela época rei também era sacerdote, se ele fosse chamado por Deus, porque não existia o ofício de sacerdote, aquele que vivia da função de sacerdote, que só foi instituído depois. Então, é tão maravilhoso isso. Por que da ordem de Melquisedeque? O irmão já explicou, porque explica a linhagem de Deus. Jesus Cristo, ele não é o Jesus Cristo homem, filho de José, que ele está explicando. Porque se você contar Jesus Cristo, então, esse aí tem 33 anos. Mas a palavra diz que ele vem da ordem de Melquisedeque, que ninguém contou os seus dias. Ninguém sabe quando ele morreu, mas também ninguém sabe quando ele nasceu. Entende? Ele não tem descendência de pai e mãe para dizer, olha, esse aí é de tal descendência, Melquisedeque vem da descendência e por isso ele é um sacerdote. Aí, mostrando que Jesus Cristo não é um sacerdote por descendência, como o irmão explicou. Ele é um sacerdote porque Deus o chamou para assim ser. E sendo o nosso precursor através de Cristo, e é isso que Paulo está tentando explicar aos hebreus, porque eles conheciam muito da lei. Mas como é que você fala que Jesus Cristo é sacerdote? Escrito aos hebreus. Como é que você fala que ele é sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Então por isso que no começo ele não podia dizer. Ele falou, vocês ainda não estão preparados, deixa eu preparar vocês e agora ele explica. Exatamente. E mudando o sacerdote, muda a lei, como ele diz. Agora nós vivemos pela graça. E pela graça, o Senhor chamou todos nós para o trabalho de sacerdote. Entende? Então, por isso Jesus Cristo é a descendência, vem da descendência de Melquisedeque. Da ordem de Melquisedeque. E assim explicando que Melquisedeque não vem da descendência de Abraão. E assim também, se nós formos analisar a descendência de Jesus, muitas pessoas tentam explicar diversas formas. A descendência de Jesus se dá pelo Pai, né? Mostrando quem é Jesus pelo Pai, mas que seria José. Mas pelo Espírito, ele é sacerdote e rei através do chamado de Deus sobre a vida dele, e não sobre a linhagem humana de Cristo, né? Através do Espírito de Deus. Exatamente. Deu para entender? Deu para entender, né, irmãos? E uma coisa, depois de nós entendermos isso, nós temos que fazer o quê? Vamos nos apossar da bênção que foi nos dada. Vamos lembrar quando nós tivermos alguns problemas, ou alguém enfermo, alguém perto da morte, né? Ou aqueles que estão distantes do Evangelho. Nós somos sacerdotes, é nosso dever interceder. Né? Eu disse isso, tem os missionários que vão, mas nós somos também missionários, ditos pelo Senhor, nós somos também missionários, porque nós somos intercessores. E quando nós intercedemos por aqueles que saíram daqui e foram para o outro lado, que é mais difícil de pregar o Evangelho, nós estamos ajudando quando estamos intercedendo. Verdade? Então, essa nova lei é a nova aliança que o Senhor Jesus inaugurou aos que nele creem. Glória a Deus. Jesus inaugurou essa nova lei. É a nova aliança. Eu lembro que Deus, ele sempre fazia questão de mostrar aos homens, né? Quando Deus destruiu toda a terra, Ele chama Noé e faz com Noé uma aliança, faz com aquele mundo que iria se iniciar novamente uma aliança. E nessa aliança Ele promete nunca mais destruir os homens daquela forma, né?
E Deus mostra o seu arco para ele, mostrando para ele o poder da sua palavra com relação àquilo que ele está falando, que ele estará cumprindo. Então nós vemos essa aliança como um concerto, né? Aliança quer dizer concerto. E Deus ele está fazendo conosco um concerto, fazendo conosco uma nova aliança. Ou seja, a lei toda está sendo mudada para nos beneficiar, deixar a coisa menos complicada para nós quando nós chegarmos à presença do Senhor. Sobre a importância de Abraão ter pago o dízimo, eu quero deixar isso para a próxima aula. Você viu que eu li os 3 primeiros versículos, né? Depois nós vamos ver o restante, vamos ver em quantas partes nós vamos dividir esse Hebreus que é